no Novo Testamento, Jesus diz isso: nisto conhecereis que sois meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Interessante, irmão. Como é que você conhece o discípulo? Olha como a necessidade do amor nos nossos dias. Como é que você conhece o discípulo? Ah, eu conheço o discípulo pela vestimenta, eu conheço pelas atitudes dele, pelo que ele faz, pela voz, pela linguagem. Tudo isso é importante. Mas Jesus foi categoricamente: querem conhecer o meu discípulo? É fácil. Se você vê um que ama aos outros, este é meu discípulo. Mas se não amar, deixa de ser discípulo de Jesus. Então, isso aqui é um fundamento de quem é discípulo de Jesus. O amor faz você ser discípulo de Jesus. Se você tiver amor pelo seu próximo. Entendeu? Quando nós falamos de amor, aí nós vemos que Ruth, ela amava. Ela deixou seus parentes, deixou tudo, como eu disse. Ela deixou para servir a Noemi. Isso é um exemplo do crente que deixa tudo para servir a Deus. Que está escrito no capítulo 14 de João, e o versículo, não sei se eu anotei aqui, 14 e 26 de João. Consolador, Espírito Santo, que é o Pai. 14 e 26? Ah, desculpe, não é João, não, é Lucas. É Lucas, desculpem. Se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser discípulo. Muito bem, isso aqui é a qualidade de Ruth como serva. Veja só. Jesus disse: se alguém vem a mim e não deixar os pais e tudo por amor a mim, não pode ser meu discípulo. E Ruth deixou tudo. Ruth deixou os pais, deixou a parentela, deixou tudo por amor a Noemi. Isso é símbolo do crente hoje, que deixa tudo que você tem para servir a Deus também. Um outro exemplo que está nesse mesmo versículo que o irmão leu, Jesus diz aí que é aquele que não deixa também, aquele que ama mais a sua própria vida. E Ruth fez isso. Ela demonstrou amar a vida dela muito menos, porque ela se sujeitou aí com Noemi. Ela disse: se você passar fome, eu passo, o teu povo é teu povo, o teu povo é meu povo, se você passar fome, eu faço, onde você estiver, eu estou. Em outras palavras, se você morrer, eu morro. Ela não amava a sua própria vida mais do que a Noemi. Ela colocou a vida dela em jogo. O crente, ele tem que amar mais a Jesus do que a sua própria vida. Isso é um exemplo. Quando o pastor João Batista era pastor em Ceará-Mirim, um dia Frei Damião chegou e uma multidão muito grande no sábado à noite resolveram derrubar o templo da Assembleia de Deus. Era perseguidor. E da igreja tinha duas moças irmãs. Uma era dedicadíssima, não perdia uma escola dominical. E a outra era aquela crente meia tigela. E naquele tempo, como o povo era radical, achava que aquela moça ela não ia para o céu, não. Aí quando foi no domingo de manhã, aquela moça que não perdia escola dominical, ela não se arrumou. E a irmã dela não sabia de nada e perguntou: vem cá, você não se arrumou?
Não vai para a escola não? Não. Você não está sabendo não? De quê? Ah, Frei Damião vai derrubar o templo. E é? Sabia não? É. Tá certo. Daqui a pouco tempo a moça viu que aquela moça que era... Entrou no quarto, se arrumou todinha. Aí disse, onde é que você vai? Eu vou para a escola dominical. Mas eu não lhe disse que Frei Damião vai derrubar a igreja, por isso eu nem vou. Ela disse, você me disse. Só que se meu pastor morrer debaixo daquele telhado, eu morro com ele. Hoje eu vou. Ao exemplo que ela deu. Quando ninguém dava nada por ela, ela era discípulo mesmo. Ela estava dentro dela, ela estava disposta a dar a vida dela. Se fosse necessário, dar a vida dela, por amor a Jesus. Ruth fez isso. Por amor, eu estou falando de amor, estou falando aqui de o amor revelado de Ruth para Deus. Veja só, ela demonstrou isso como, primeiro, abandonando seus parentes, abandonando tudo. E aqui Jesus disse, quem não amar mais os seus parentes, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Depois, ela não amou a sua própria vida. Ela se sujeitou para seguir a sogra dela, e pelo que ela disse, ela só não fez dizer, se você morrer, eu morro também, mas com certeza era isso. Ela chegou a dizer? Disse? Ah, pois, muito bem. E ela ainda diz, mas se por acaso for algo diferente que acontecer, faça diferente comigo. Ela foi muito enfática. Então, Ruth é o exemplo do crente hoje, o verdadeiro discípulo. É o exemplo do verdadeiro discípulo, ele deixa tudo. E outra coisa, Ruth deixou também o lugar dela. Deixou a nação dela. Porque no textual, é no textual que diz, em cujas asas viestes abrigar. Nós deixamos a nossa nação. Que nação era nossa? Para Deus só tem 3 nações, né? Judeus, gentil e igreja. Por isso que Paulo diz, nós éramos gentios, mas hoje nós somos igreja. Quem não aceitou Jesus é gentil. Quem aceitou Jesus é igreja. Igreja é uma nação. Igreja é um povo. Então, nós somos estrangeiros aqui. Na igreja nós somos estrangeiros. A nossa nação não é essa, não. Nós éramos gentios. Brasileiros nascidos no pecado. Mas nós viemos para cá. Foi isso que Ruth fez. Ela deixou o lugar dela, ela deixou a cidade dela, ela deixou o país dela. Ela deixou a família dela. E ela, com isso, ela não amou nem a sua própria vida. Isso é o testemunho do crente hoje. O crente deixa o mundo e vem para cá, para uma cidade, para uma nação diferente. Aqui nós somos estrangeiros. Quando nós deixamos, abandonamos nossos familiares, abandonamos tudo. Eu não sei de vocês aqui, eu nasci no Evangelho, pastor Eliseu nasceu, muitos aqui nasceram, mas não sei de vocês que não nasceram, que teve que enfrentar os pais. Alguém enfrentou os pais aqui? Você enfrentou seu pai? Sua mãe? Queria lhe matar? Ela ficou sem falar comigo. Pois é. Mas muitos enfrentaram os pais. Quando Idecazu Takayama veio pregar a primeira vez em Natal, ele fez o Palácio dos Esportes todo em chorar. Foi o dia que eu vi tanta careta na minha vida. Era careta demais. Que eu estava lá. 87. E ele fez um drama que foi expulso de casa, porque os pais queriam que ele fosse médico. E quando foi dirigir uma igrejinha que disse numa cidade que não tinha nem no mapa, e quando foi um dia ele resolveu visitar o pai, mas com medo, muito medo. Aí quando chegou em casa que bateu palma, mas aquele drama que ele fazia, ele disse que baixou a cabeça assim, e não teve coragem de levantar. Aí ele viu que quem vinha em direção dele
Era os pés do pai. Ele disse, eu estou lascado. É ele que vem. Aí não levantou. Mas era um drama que ele fazia, né? Todo mundo. Aí ele disse, quando o pai chegou perto dele, ele viu que uma mão começou a se estender. Aí ele disse, eu vou pegar na mão dele. Aí quando pegou na mão dele, ouviu aquela voz. A paz do Senhor, meu filho. Aí todo o Palácio do Esporte chorou. Pois é, eu conheço muitas pessoas que enfrentaram o pastor Miranda, pastor de Mossoró, eu sei da história dele, ele me contou. Ele foi expulso de casa, entendeu? E Ruth é o exemplo dessa pessoa que abandonou tudo para servir a Deus. É uma história de amor, entendeu? Por isso que eu digo que é uma história de amor. Muito bem. E vamos ver mais aqui. Como estrangeira, Ruth também era submissa. Ruth deu um exemplo de submissão. Um exemplo de submissão. Por quê? Ela, para ir apanhar as espigas, ela fez o quê? Pediu permissão à sogra. Se ela permitia que ela fosse apanhar as espigas. Outro exemplo de Ruth. Por isso que Ruth é um exemplo muito grande na Bíblia. Ela pediu permissão à sogra. Ela pediu permissão à sogra para ir apanhar as espigas. Ruth também era uma mulher pobre e necessitada. Ela se demonstrava ser pobre e necessitada. Agora eu pergunto a vocês. Jesus disse que o evangelho é pegar dos pobres. E agora? O pastor Paul Anchou disse que começou a pregar só os pobres. Porque na Bíblia dizia que o evangelho era pegado aos pobres. E era mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico entrar no céu. E agora? O que é que a gente faz? O que é que vocês dizem sobre isso? Você vai pregar, o incrédulo chega, ei, meu amigo, eu sou rico. Você está mandando aceitar Jesus, mas eu sou rico. A Bíblia está dizendo que você tem que ser pobre. O que é que você diz para essa pessoa? Vocês já evangelizaram, fizeram evangelismo pessoal? Eu já fiz evangelismo pessoal, já me deparei com cada pergunta. Já me deparei com cada pergunta que, meu Deus, é complicado. Pois é, você fica numa situação difícil. Pobre. Jesus disse que o evangelho é pregado aos pobres. E que um rico é difícil ele estar no céu. Mas pobre quer dizer carente. Não existe rico. Eu não tenho dinheiro, é pobre. Eu tenho dinheiro, mas não tenho saúde, é pobre. Não tem saúde. Eu tenho dinheiro e tenho saúde, mas não tenho paz, é pobre. Não tem paz. Eu tenho dinheiro, tenho saúde e tenho paz, mas não tenho Jesus, é pobre, não tem salvação, é pobre. Então, pobre é aquela pessoa que se considera carente. Se considera carente, porque alguém não tem Jesus, mas acha que tem. Tem alguém aí que não é salvo, mas é o dono da verdade, né? Então, pobre é aquela pessoa que se acha carente. Você é carente. Jesus disse que o evangelho é pegado dos pobres. Todos aqueles que se acham carente dele. Se você acha que é carente dele, se precisa dele, se é dependente dele, esse é o pobre. Aí fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, né? Exatamente. Então, Tem dinheiro, mas é miserável. se ele se achar, porque tem a pessoa que não tem dinheiro, mas se acha que tem, né? A pior coisa do mundo é o pobre que quer ser rico. Não é o pior, o pobre com espírito de rico ou o rico com espírito de pobre.
é pobre com espírito rico. Aliás, pobreza é cultura. Pobreza é cultura. A pessoa que é pobre, essa miséria que fala, é cultura. Eu conheço pessoas, eu tinha um tio que era rico, mas era pobre. Ele era muito pobre, mas era rico, mas era pobre. Ele era daquele que botava um prato de comida, a barriga xixiga, mas ele tinha que comer porque pagou por ela. Aí, isso é pobreza. Se o senhor chamou a igreja lá do céu, miserável, pobre, cego, né? No contexto espiritual, Verdade. imagine a gente elevando para o contexto geral. Pois é. Mas vamos agora para Boaz. Quem era Boaz? Boaz era um homem, eu escrevi aqui algumas coisas sobre Boaz. Era um homem poderoso, valente. As qualidades de Boaz. Vamos ver. Primeiramente, Boaz, ele era um remidor, ele era tipo de Jesus. Porque ele era um remidor. Tem a lei do levirato, né? Que os irmãos já sabem, né? O goel, né? E o levirato. Goel era que quando uma pessoa vendesse uma propriedade por necessidade, depois o parente mais próximo tinha que resgatar aquela propriedade e devolver para a pessoa. O levirato era quando uma pessoa era vendida como escravo, depois o mais próximo tinha que comprar aquela pessoa e devolver para a pessoa. E Boaz era o remidor, que é um tipo de Cristo. Ele que redime as nossas vidas, redime a nossa alma. E ele era, dentro da lei, ele era essa pessoa que podia chegar nessa hora, né? As qualidades de Boaz. Boaz era um homem valente. Por que valente? Talvez alguém imagine que ele era valente porque era bom de briga. Mas essa valentia aqui está no sentido de autoridade. Autoridade. A autoridade não é a pessoa que grita mais alto, né? A autoridade não é aquele que tem um revólver mais poderoso, que tem a peixeira maior. A autoridade é aquele que fala porque tem autoridade. É como você dizer para uma pessoa, não fume com a carteira de cigarro no bolso. Aí você não tem autoridade, né? Mas ele era um homem que tinha autoridade. Então, quando o homem tem autoridade, ele é respeitado pelos seus funcionários, ele é bem respeitado por todo mundo. Então, ele era um homem valente, ele tinha autoridade, ele era poderoso. Poderoso aqui está no sentido de possuir. Ele possuía muitos bens, ele possuía propriedades, ele tinha plantação de cevada e de trigo. Então ele era poderoso. E uma coisa bonita que tinha em Boaz é que ele era temente a Deus. Ele era temente a Deus. E tem mais uma coisa, todos os servos dele respeitavam muito bem a Boaz. Boaz ele tinha outra qualidade, ele era amoroso. Nós estamos falando aqui de amor. Ele demonstrava um amor muito profundo, porque ele se compadecia das pessoas carentes, das pessoas necessitadas. Os irmãos veem que quando Paulo fala de amor, ele nem cita amor, ele diz caridade. Por quê? Porque caridade é o amor em prática. É fácil olhar para o irmão e dizer, eu te amo. Eu tenho boca. Quem tem boca, né? Diz o que quer. Eu te amo. Agora, o irmão está com fome e eu estou com a barriga cheia, não nada. Aí é onde o amor aparece. Cadê o amor? Prega pelas obras. Prega, conhece pelas obras. Exatamente. Então, Boaz, ele era amoroso. Por que ele era amoroso? Ele não saía dizendo, fazendo declaração de amor para ninguém. Mas a sua vida, o que ele fazia pelas pessoas, ele era conhecido como um homem amoroso. Ele tinha amor pelas pessoas. Agora, uma coisa que tinha em Boaz muito interessante, que o comentarista até fala. Boaz tinha sensibilidade
espiritual. Isso é uma coisa que é muito bom. Sensibilidade espiritual. É a pessoa ser sensível às coisas espirituais. Sabe que tem pessoas que não dão valor às coisas espirituais? Só dá valor às coisas materiais? Não, às vezes você deixa de fazer uma coisa por amor ao Evangelho. Ou você faz uma coisa por amor ao Evangelho. Não. Quando eu preguei aqui um dia desse, eu citei o exemplo do pastor Francisco Raimundo, que atravessava um rio com água pelo pescoço e ele era alto. E a camisa assim, segurando na roupa, e uma vasilhazinha, um pedaço de pão e um pouco de vinho. Porque ele ia dar a ceia do irmão. Eu não sei aonde. Que não podia ir mais para a igreja. E as pessoas criticavam, rapaz, para que esse sacrifício? Mano? Deus sabe que essa irmã não pode tomar ceia. Mas ela é sensível. Sensível às coisas espirituais. Não, isso é importante. As mulheres, quando Jesus morreu, elas queriam ungir o corpo de Jesus. Para que ungir? Já morreu. Ele não estava mais lá, mas elas não sabiam, né? Mas para que ungir esse corpo, papai? Já morreu. Mas elas disseram, não, nós vamos ungir. Tem uma pedra lá que ninguém pode tirar, mas a gente vai em frente. O caminho está escuro, mas a gente está em frente. Não tem jeito, nós vamos ungir. O que é isso? Sensível às coisas espirituais, que valoriza o que é espiritual. Tem gente que não valoriza. E outra coisa, quando você é sensível às coisas espirituais, é fácil você ouvir a voz de Deus. Porque às vezes a gente escuta a voz de Deus e deixa passar. E deixa passar. Olha, eu vou contar um exemplo bem rápido aqui para vocês, uma coisa bem interessante que me aconteceu. Eu fazia Uber, não faço mais, mas vou voltar a fazer pela manhã. Entrou um senhor no meu carro, e ele sabe do meu nome, porque lá tem meu nome, tem minha foto. Aí ele disse assim, senhor Arnaldo, tudo bem? Aí eu disse, tudo bem. Aí ele ia com um saco de limão. Aí ele disse, vou para casa da minha mãe. Muito bem. Vou levando limão. Tá certo. Aí ele olhou para mim e disse, o senhor sabe o que é que acontece quando a gente espreme o limão numa frigideira com gordura? Aí eu disse, a gordura é removida. Isso, muito bem. Assim somos nós. O senhor precisa tomar limão. E eu. Aí quando foi embora, pegue 2 limão. Bem grande assim. Pegue 2 limão. Toma limão. Tá, obrigado. Quando aquele homem foi embora, aí bateu aquilo na minha cabeça. Isso foi Deus. Não foi esse homem, não. Se você for sensível às coisas espirituais, você se toca. Rapaz, isso foi Deus. O senhor tomou limão? Eu ainda tomo. Ah, beleza. É ruim que só, que é um bicho puro. Porque eu tenho um problema hereditário. Eu já tive bem uns 200 infartos um atrás do outro. Então, problema hereditário, sabe? Aí, eu preciso disso. Então, foi um aviso de Deus. Eu não tenho nem dúvida. Então, nós temos que ter sensibilidade espiritual pelas coisas espirituais. Por exemplo, nos cultos aqui, o pastor Eliseu chama as crianças e sempre ele chama a atenção. O que é que vocês estão vendo? O que é que vocês estão vendo aqui? Eu estou vendo pastores. Isso é sensibilidade espiritual. Você tem que ter sensibilidade espiritual para ver, enxergar as coisas de Deus. Porque senão você deixa passar e não faz. E Boaz, ele tinha sensibilidade espiritual. Eu chamei um irmão, a minha máquina quebrou. Minha máquina de lavar roupa, semana passada quebrou. Aí eu chamei um irmão Júnior. Aí ele chegou e olhou e disse, a máquina, Júnior, a nossa máquina vai gastar muito. Aí eu disse, tá bom, mas deixa que eu dou um jeito. Aí pegou e mandou uma máquina para mim. Aí o camarada chegou lá com a máquina, eu disse, irmão Júnior,
A máquina chegou, então quanto é que é? Eu disse, não é nada não. Aí eu disse, você vai me dar a máquina? Rapaz, a você eu queria dar. Porque eu tenho certeza que o que eu lhe der, Deus me abençoa. Muito mais. Eu dei uma máquina a ele. Aí eu disse, então você está me dando para Deus lhe abençoar? Eu estou lhe dando para Deus me abençoar. Isso é sensibilidade espiritual. Ele mandou eu dar uma máquina a ele. Quando os apóstolos, aí, quando Pedro pregou que a igreja se reuniu, tem um versículo na Bíblia que eu não sei de onde é que está escrito agora, mas você deve saber. É que quando notaram que na igreja tinha muito órfão, muita viúva e muita gente deficiente, em vez dos apóstolos correrem daquela igreja e dizer, isso é um grande negócio. Está escrito, não é, pastor? Ele disse, isso é um grande, que é sensibilidade espiritual. Agora vai mandar o pastor, eu já esqueci o nome. Beckman. É nome difícil, Jean, nome de americano. Jean. Um exemplo aqui com o nome Beck. Manda o pastor Beckman para a igreja. Aí, pastor Beckman, você vai para aquela igreja, rapaz, lá tá cheio de gente doente, lá tem gente aleijado, lá tem gente que não vê nada, lá tem cheio de viúva. Aí eu disse, não vou para essa igreja, não. Eu não quero, não. Mas se ele tiver sensibilidade espiritual, ele disse, rapaz, isso é um grande negócio. É para lá que eu quero ir. É para lá que eu quero ir. Aí você, esse pastor é doido. É doido não, ele tem sensibilidade espiritual. Porque os apóstolos disseram o seguinte, nós vamos fazer sabe o quê? Vamos cuidar desse povo, Deus vai abençoar ele e nós vamos ser abençoados. Eles acharam como um grande negócio. Então, sensibilidade espiritual. Boaz, ele era sensível espiritualmente. Ele era sensível. E isso é que precisa ser nos dias de hoje. Tem pessoas que é grosso para o lado espiritual, para as coisas materiais, mas para as coisas espirituais não entende bem, não compreende bem, tem uma formação já feita, entendeu? Então, Boaz tinha sensibilidade espiritual, o comentarista escreveu isso, eu achei muito interessante, eu também vi que Boaz tinha sensibilidade espiritual. E isso é muito interessante para os dias de hoje. Então, os irmãos percebem que aqui é uma história de amor. Nós vemos aqui o amor que eles tinham a Deus revelado nos nossos dias de hoje. Eles deixando família, eles deixando o lugar deles, por amor a Cristo, que é o que nós também temos que fazer a mesma coisa. E nós também vemos o amor dessas pessoas de uns para com os outros. E precisa, nós estamos vivendo uma época, irmãos, que o povo, as pessoas dizem que vai ter um avivamento aí, que eu não sei se esse avivamento vai vir mesmo. Mas o povo diz que vai vir um avivamento aí, que quando esse avivamento chegar, vai ser uma bênção, as coisas vão se transformar. Se esse avivamento chegar, irmãos, é um derramamento de amor nos corações. É um derramamento de amor nos corações. Todo mundo amando a Deus, amando um ao outro. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Muito bem. Ruth era necessitada. Outra coisa que Ruth ela fez, um ato muito bonito, ela tomava iniciativa. Ela tomou iniciativa. É não ficar esperando por Deus. Você ficar deitado numa rede esperando que Deus mande as coisas. Você tem que tomar iniciativa. Você acha que Jesus precisa da sua ajuda para ele fazer milagre? O que é que os irmãos dizem? Não? Será que não? Jesus precisa da sua ajuda para fazer um milagre? Precisa da fé do amor. E Jesus disse assim, vai embora, os 10, né? Que eu vou só agradecer. Mas quando Jesus foi... Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, ele precisou de ajuda. Ele precisou de ajuda. Ele disse, eu preciso de duas coisas. Se vocês não fizerem, ele vai ficar aí dentro.
Primeira coisa, ele disse, eu preciso que você creia. Se você crê, você vê. E se você não crê? Não vê. Para Jesus ressuscitar Lázaro, ele precisou da ajuda das irmãs dele. Ele disse, se você crê, vai acontecer. E a outra coisa, tirar a pedra. Fazer a sua parte. Ruth foi um exemplo. Ela tomou iniciativa. Então, irmãos, Jesus, para fazer milagre, ele precisa da nossa ajuda. Muitos milagres não acontecem porque a nossa parte falhou. A dele está em pé. Mas muitos milagres não acontecem porque a nossa parte falha. Eu me lembro da mão, sabe da mão? Não queria não, mas se não fosse o servo dele, né? Que até meio dele, tirou. A diferença faz. Aí abriu o Rio não era. O Rio era sujo, ele não era digno de minha mão. Ele podia me dar um Rio melhor, mas. Jesus precisa da minha e da sua ajuda. Precisa. Primeiramente, você precisa amar. Se você não amar, o milagre não acontece. Uma certa vez, deixa eu contar aqui uma história bem rápida para vocês. Uma certa vez, em Nova Descoberta, o pastor era Eliel Moreira. O pastor Eliel Moreira fez uma campanha em Nova Descoberta para Jesus curar. E chamou um pregador. E era reunião do presbitério. Ele mandou eu dirigir o trabalho. Aí eu fui dirigir. Aí no final o pregador chamou as pessoas para Jesus curar. Veio um monte de gente. Só 2 mulheres disseram que foi curado. Uma tinha uma dorzinha na cabeça, uma dor na barriga, não sei o que era. Que eu não considero isso. Mas chegou uma mulher com uma criança. Bem magrinha, magrinha. Quando eu olhei para a criança, só aconteceu isso uma vez comigo. Eu queria que acontecesse toda a vida, mas só aconteceu. Porque Deus fez isso para me dar a prática do que eu digo. Quando eu olhei para a criança, eu não sabia mais orar. Eu não sabia mais dizer nada. Aí eu olhei para a criança, eu fiquei, a minha cabeça foi embora, eu fiquei com uma dor muito grande da criança, eu perdi meu gosto. Aí o irmão terminou de orar, perguntou quem foi curado, tudo mais, amém, deu a bênção apostólica. Aí uma irmã chamada Maria do Carmo me chamou e disse, Arnaldo, eu queria que você ungisse essa criança. Aí eu disse, eu não unjo não, que eu sou diácono. Então vamos orar, se orar a gente vai. Aí saiu as pessoas da igreja, tinha só umas 8 pessoas, e a gente foi orar. E naquele momento, irmãos, eu dava a minha vida por aquela criança. Eu fiquei de um jeito que eu dizia assim, olha, se precisar de eu morrer para essa criança viver, eu quero. E eu orei por ela, botei minhas mãos em cima dela e disse, pedi que Jesus restaurasse a vida dela. Foi na terça-feira. Na quinta-feira, eu estava contando dinheiro tirei a oferta, estava contando dinheiro na secretaria, e tinha uma mulher contando testemunho. Aí eu disse, irmão, fica aí que eu vou ouvir esse testemunho. Eu cheguei, era a mulher não era evangélica. Ela disse, eu vim para casa, o médico mandou eu para casa para minha filha morrer. Ele disse, a medicina esgotou. A sua filha está desidratada do mais alto grau. A pele dela já colou nos ossos. A água que passa dela só faz passar, não tem mais jeito. Leve para casa, quando ela falecer, você faça o sepultamento da sua filha, não tem mais jeito. Está certo. Veio para casa, e quando eu cheguei em casa, me disseram que aqui tinha uma campanha de oração, e eu vim para cá, e oraram para minha filha, e quando ela chegou em casa, ela ficou em pé no meu braço, que ela não ficava mais em pé no braço. Como ela ficou em pé no meu braço, eu resolvi dar comer a ela. Meu irmão, faz 2 dias que eu estou comendo essa menina, e ela está pinotando aqui, já tá engrossando. Eu não sei, eu vim hoje para cá dizer isso a vocês e aceitar Jesus. E eu assim na porta, olhando assim, ele tá vendo aí. Isso foi um exemplo que Deus fez
para que eu tivesse a prática. Deus me disse isso no dia que você amar seu bichinho. No dia que você for orar por alguém, que você sentir a dor dessa pessoa, tenha certeza que o milagre acontece. Eu estou falando isso, irmão, porque essa lição é amor. E eu lembrei do sonho que eu tive. Deus mandou que eu falasse sobre o eu. Então eu estou caprichando aqui. É amor. É amor. Então era isso. Minha filha estava doente, sabe? Ela estava pequena. Aí eu fui para o João Batista, né? Aí eu botei na minha mente de comprar um chocolate batom, sabe? Para ser curada, é uma maneira. Aí eu fui lá, aí disse, se eu for lá, o pastor na oração, vai orar, e eu disse, eu vou voltar e vou dar a minha filha, o Espírito de Deus vai entrar nela e vai voltar. Tá entendendo? Eu fiz isso, né? Aí quando eu tive entrada, aí eu disse, pega a minha, pegou o cartão, do que meu, é do pastor. Quer dizer que, aí eu disse, eu acreditei, estou dizendo assim, foi fé. Quer dizer, eu botei na mente aqui, eu me lembro qual é o eu fui estar aqui, quer dizer, é que precisa de nós, né? Precisa de Deus, precisa de nós. É verdade. Então, irmãos, eu estava dizendo aqui que Deus precisa da minha ajuda para Ele fazer milagre, precisa. Porque não tem milagre todo dia. Porque não depende só de Deus. Se dependesse só de Deus, tinha milagre todo dia, porque Deus faz. Não tem milagre todo dia, porque depende de mim. E eu não faço a minha parte. A gente não ajuda e às vezes atrapalha. Eu vou orar por um enfermo, não sinto nada por ele. Eu vou orar por um enfermo, não sinto nada por ele. Você sabe o que aconteceu com Pedro? Sabe o que aconteceu com Pedro? Pedro, o paralítico, me deu esmola, aí ele não tinha. O que acontece com você quando um paralítico pede esmola que você não tem? Você diz, perdoe aí, ó. E vai embora. Quem estava lá junto do paralítico? Ninguém. Mas quando Pedro ia passando, que ele travou, Pedro travou. Ele ficou olhando para a gente travado. O amor. Ele ficou travado. Até que o paralítico disse, esse camarada não tem dinheiro não. Aí ficou olhando para a entrada do templo de novo. Tirou a visão. Aí Pedro disse, ei rapaz, olha para mim. Olha para mim. Tá pensando o quê? Você viu que eu estou liso? Eu estou liso mesmo. Mas não tire não, porque eu estou doente, eu não saio daqui se eu não fizer alguma coisa por você. Eu não tenho prata não. Eu tenho um negocinho que eu vou lhe dar. O amor. Oi, irmão. Por que os outros ficaram? Todo mundo passou, foi embora. Pedro não. Pedro ficou. Então, meu irmão, se nós amarmos, você está ajudando a Deus. Você está ajudando a Ele. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Vai ter milagre. Eu sou de um tempo, irmão. Eu sou de um tempo que eu via lá no interior, o pregador, quem quer aceitar Jesus? A pessoa chegando a aceitar Jesus e os pastores chorando, a lágrima descendo. Mas por que eles estão chorando? Porque as pessoas estão vindo aceitar Jesus. Mas acaba besta, por que chorar por isso? Que nada. Do mesmo jeito, eu vi uma pessoa chorando. Porque, rapaz, eu soube que o irmão fulano de tal desviou-se. Aí eu estou chorando. Mas você está chorando porque ele desviou-se? Deixa ele para o inferno, homem. Não é ele que quer. Não, mas eu estou chorando. Eu sou desse tempo, irmão. Em relação a que você disse, um pouquinho para essa parte. Pode falar. Em relação a que Deus precisa de nós, fazer milagre, qualquer ser humano faz o evangelho através de outro ser humano. Deus não mandou anjo do céu para pregar o evangelho. Somos verão sendo lá que prega. Lutero dizia que nós só podemos levar o evangelho até o ouvido das pessoas. Mas Deus precisa disso. Que alguém leve ao ouvido. Porque do ouvido ao coração, quem leva é Deus. Né? Capítulo 9 de Atos, vai ter o encontro de Saulo com Jesus. E Saulo ficou cego. Mandaram chamar quem? Ananias.
Aí Deus precisava do homem para fazer o milagre, para voltar ele vir. É verdade. Essa história se repete no capítulo 10 de Atos. Com quem? Cornélio. Homem bom, temente a Deus, se desviava do mal, mas era um religioso. Ele precisava ouvir o evangelho. Chamaram quem? Foi o anjo que disse a ele antes. Chama Mas Pedro. chamaram Pedro. Então, não tem outro. É o homem que tem que levar a palavra, né? Para que o evangelho chegue nas pessoas e se converta. Ninguém aqui ouviu o evangelho através de um bicho, de um animal, de um anjo, não. Foi através de outro homem. Então, Deus precisa de nós, sim. Precisa. Por exemplo, é verdade. Precisa de nós na evangelização e precisa de nós no amor. Nós temos que amar, irmão. Você citou aí a condição É. de Lázaro. Ele ouviu o pessoal chorando, ele se moveu de íntima compaixão. A primeira coisa que Jesus fazia para fazer um milagre era mover-se de íntima. E olha essa palavra íntima, é muito forte. Íntima. É. É o versículo da natureza. Sentir a dor do outro. Quando eu vejo uma pessoa orando por outra que sente a dor dela, eu já digo, meu irmão, tranquilo, olha, eu sou crente mesmo. Eu não sou meia tigela, não. Eu sou crente mesmo, eu acredito. Deus já fez muito milagre na minha vida. Milagre mesmo. Eu já vi a morte assim, bem pertinho de mim. Do médico pegar no meu pé e dizer, tá frio, meu filho, na UTI. Eu vejo assim, muitas vezes nós oramos, às vezes nós falamos, eu digo que Deus olha no nosso coração. Por que nós ficamos falando tanto de Deus, fala na vez, tudo na oração. Nós ajoelhamos, eu digo por mim, eu fiz muita experiência comigo mesmo. Eu já me ajoelhei, eu venho aprender aqui na igreja. No exemplo de domingo eu vi a palavra sobre o amor, de sexta-feira. Mas eu via me analisando. Eu orava, olha, ajoelhe. Eu ajoelhando, falando, já me levanto. E a resposta de Deus fala para você. Que Deus olha o nosso coração que nós falamos. Senhor, abençoe isso, aqui, eu faço. Aí eu já me levantei. Porque eu me levantei, quer dizer, não recebi a bênção, é como muita gente, a pessoa não recebe a bênção de Deus, que sua oração que vem de dentro, tem que vir de dentro. Não é que eu vou falar, é que vem de dentro. Eu achei muito bonito ontem eu achei o culto da nossa igreja. Uma lição, uma porta aberta para todo jovem da nossa igreja. Campo Redondo. Me fez ajoelhar. Ontem, coisa linda das crianças, dos jovens. Olha, se a igreja fizer isso, que Campo Redondo fez, até me emociona. Cantando louvor da harpa cristã. Ontem eu parei. Quando eu estava ouvindo esse culto, ele me chamou para ver a Canaã ontem, com a Aline Barro, eu vi as coisas tão verdadeiras. Levantou, não peguei. A Depaz, nas redes sociais, eu diversas vezes compartilhei. Os jovens cantando hinos lá para cristã. Coisa boa. Quem quiser ter amor mesmo, começa por aí. Vendo jovens. Eu sempre dizer que aqui nós vou resolver aqui, mas às vezes eu não consigo, pode dizer. Chamo os jovens, as crianças aqui na frente. Mas eu vejo ali, quando vai ali na frente, eu lembro até do pastor Manuel, levantava a igreja dos jovens. Nós precisamos, é isso. Vamos dar um exemplo, Campo Redondo, nossa igreja. E fez me ajoelhar, eu até disse, Senhor, permita que matizasse a igreja. Foi assim. Eu vi, pela rede social, eu sentado, eu andei a igreja. Eu vi as paredes. As coisas que Deus fala assim. Mas vem de dentro, da oração de dentro. Não é que você fala. Esse caminho. Quando... Muito bem, meu irmão. Quando a gente tem, irmão, essa sensibilidade espiritual, Deus tem o seu acaso. Sabe aquele negócio do de repente de Deus? O de repente de Deus acontece quando você se coloca no lugar. Aí o de repente de Deus acontece. Então, nós temos que ajudar a Deus. Lembre, irmão, a partir de hoje, ajude a Deus. Ajude Ele a fazer milagre. Ajude Ele a salvar as almas. Como o irmão citou aí, ajude. Se disponha. Vá, pregue, fale. Não espere que Deus desça para fazer tudo, não. Vamos fazer. E quando você for fazer um milagre, ajude a Deus. Peça a Deus, coloque amor no meu coração.
deixa eu amar essa pessoa, eu quero chorar, eu quero derramar lágrimas, sentindo a dor que ela sente. Porque se eu sentir a dor que ela está sentindo, o diabo vai embora. E acontece. Mas nós precisamos. Sensibilidade espiritual. Nosso irmão Boaz tinha, por isso que ele era tipo de Jesus. Boaz aqui é tipo de Jesus. Ruth é o tipo da igreja. Por isso que ela fez isso. Ela deixou os parentes. Por que a gente não faz isso? Deixou a cidade, deixou tudo. Era submissa. Então, a Ruth e Boaz é o tipo de Jesus. É o tipo de Jesus. Agora vamos ver aqui. As qualidades boas de Boaz para Ruth, ele tinha firmeza moral, sensibilidade espiritual e outra coisa, ternura. O que é ternura? Ternura é carinho. Será que a gente precisa ser carinhoso? Precisa. Olha, tem gente que tem medo do pecado. E o diabo acha bom. Tem pessoas que têm medo do pecado. Quando peca, não, eu vou logo para o inferno mesmo. Eu tomei um gole de cachaça, eu vou logo tomar um bocado de litro. Eu já tomei um gole, me desgracei. Essas pessoas têm medo do pecado. Mas João, ele diz assim, filhinhos, isso é carinho? Se pecar, tinha medo não, né? Tinha um advogado. Mas o importante, irmão, que eu referi é o carinho dele. Filhinho. Não é? Filhinho, não é nem filho. Filhinhos. Você está com medo, filhinho? Eu não. Você pecou? Tem medo não, eu estou aqui. Sou advogado. Eu sou seu advogado. Isso é carinho. Isso é carinho. E as pessoas, nós precisamos espiritualmente ser carinhosos também, espiritualmente, né? Tem aquele pastor da cara fechada, que não pode nem usar bigode, porque já tem a cara fechada, usando bigode fica mais, né? Se eu fosse vocês, eu usava bigode. Tentei, mas é duro e cheio. É? Duro de crescer, cheio de defeito. O pastor Martim disse que em Mossoró o bigode tem muito valor, não sei porquê. Aqui no Natal tem também. Duro de crescer. Ronaldo, essa questão que você está falando aí de ser carinhoso é muito importante. Quer ficar em pé? E é salutar. É salutar, é importante. Eu lembro quando eu cheguei aqui em Natal, né, já faz 5 anos atrás, a gente passei um bom tempo na igreja de Candelária, né? E eu lembro que eu dava paz do Senhor para os irmãos, era assim, ó, para o senhor pastor Ronaldo. Tocava nos dedos. Digo, irmão, pelo amor de Deus, fica aqui, irmão. Eu pegava e queria abraçar o irmão. Peraí, irmão, não me abraça não. Me abraça que eu sou homem, sou macho. Pelo amor de Deus, tá entendendo? Aqui não, aqui graças a Deus, todo mundo que eu abraço é recíproco, é verdadeiro, né? E a Bíblia até fala, saudai-vos uns aos outros, se possível, com ósculo santo, entendeu? Eu não tenho nenhum problema em dar um beijo em qualquer um de vocês. Não tenho nenhum problema. Né? Muito pelo contrário. Tiro muita brincadeira com meu irmão ali, ó. Né? E mal conhecia ainda, mas tive muita brincadeira com ele. Porque eu queria uma intimidade tão forte com ele, né? Com a irmã Patrícia. A irmã Patrícia fica assim, toda acanhada, fica vermelha, né? Mas eu acho que tem que haver isso sempre entre a gente. Tem que haver isso sempre entre a gente. Entendeu? Poder chegar com o pastor Júnior, abraçar, entendeu? Aquele abraço fraternal, sem malícia. Entendeu? Isso aí é importante a gente ter uns com os outros. E Deus se alegra disso. Quando eu dirigia a congregação, irmão, eu caía na graça da igreja. Graças a Deus eu caía na graça da igreja. Quando era no final do ano, saía, porque era rodízio. Então quando eu saía, parecia um velório. O povo chorando. Sabe o que eu fazia? Eu abraçava as irmãs e beijava. Casada, moça, tudo. Aí o irmão chegava, pastor, eu acho uma coisa diferente em você. Você abraça as pessoas carinhosamente e você beija. Eu digo, eu beijo. Se algum achar ruim, eu peço perdão. Eu estou fazendo por carinho. Eu fazia.
Agora, hoje fica difícil o Espírito Santo, né? Com certeza. Porque se a gente beijar a mulher do casado, diz que a gente está sendo infiel. Se a gente beijar a solteira, diz que a gente está sendo se enxerindo. E se beijar um homem, diz que a gente é viado. Pronto. Se beijar o homem, diz que a gente é viado. O mimimi de hoje tá complicado. Tá ruim, né? Aí a congregação cristã do Brasil, Faz isso. que lá o beijo funciona, né? Fica num aperreio grande, né? Eu imagino. Aí fica ruim você ir pra lá para um homem lhe beijar. Não sei se vocês querem ir lá, um homem beijar vocês, não? Prefere ficar aqui, né? Porque ninguém beija, né? Não, beijo, beijo. Muito bem! Uma coisa interessante, irmãos, é a lei da semeadura que aconteceu com Ruth. Também, a lei da semeadura, irmãos, ela funciona. A lei da semeadura funciona. Porque você planta, você colhe. Eu já fui, passei por Candelária, eu fui com o pastor lá, eu e Miranda. E quando eu estava lá, o pastor José Costa, ele contou o exemplo que teve na cidade dele. Mas, pastor Rubens, é de matar esse exemplo. Ele disse que na cidade dele, tinha um padre, que quando os crentes passavam na calçada dele, ele mandava lavar a calçada com querosene. Que é isso? Eita, bicho bravo. Aí chegou o inverno, deu uma chuva muito grande, o rio encheu, o povo foi tomar banho no rio e o padre foi também. Mas ele deu um mergulho muito profundo e ficou enganchado nas pedras e morreu. E ninguém sabia cadê o padre, e com muitos dias acharam o padre em estado de decomposição. Botaram o padre no caixão e levaram para a igreja e saíram procurando um padre que tinha coragem de rezar a missa porque o mau cheiro era muito forte. Não encontraram, vieram em Natal, encontraram um padre que tomou uma lapada de cana e disse, eu vou. O padre chegou lá meio tonto assim, entendeu? Entrou na igreja, fez lá a encomendação do corpo, levaram o caixão, mas a igreja ficou com um mau cheiro tão grande que foram lavar o tempo com querosene para largar o cheiro. E quando as pessoas viram o povo lavando a igreja com querosene para tirar o mau cheiro que o padre deixou, o povo dizia, ele lavava as calçadas com querosene quando um crente passava. A lei da semeadura Funciona. é forte. Funciona. Você colhe e colhe aqui. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Muito bem. A semeadura você semeia o que quer. Se você semear vento, vai colher tempestade. Para encerrar uma coisa bonita, uma coisa bonita é que Boaz sabia da história de Ruth. É bom, irmãos, que as pessoas saibam da nossa história. É bom que as pessoas saibam da nossa história. Uma vez eu fui pregar em Ponta Negra, na Praça de Ponta Negra. Aí tinha um obreiro lá chamado Armando. Ele ainda é da Zona Norte. Eu nem conhecia. Aí disseram assim, antes do pastor pregar, vamos dar uma saudação para o Armando. Aí o Armando chegou e disse assim, eu quero aproveitar essa saudação só para dizer uma coisa. Que durante todo o meu tempo de novo convertido, eu me inspirei nesse homem aqui comigo. Eu digo, ixi, meu Deus do céu. Quero o senhor. É. Ainda bem que ele é pastor. Se inspirou em mim, é pastor. Se fosse um bandido. Então é bom que as pessoas saibam da sua história. E que essa sabedoria que ele tem da sua história faça essa pessoa fazer uma grandeza, um grande feito. Porque você tem uma história bonita que glorifica a Deus. Meus irmãos, obrigado pela paciência.